Oi, oi, oi. Opa! Ei, pronto. Passou já o nosso tempo, o nosso intervalo. Eu já comi outro beiju. Então, vamos ver o que tem aí na tela. Diz aí pra mim o que, que tem na tela. Confirma. Olá, bom dia, Pierotezinho. Tudo bom? Bom dia. Aqui, Bruno Lucas, flamenguista. Vamos ver quem tá por aqui. Aline, nunca falta. Alzira também. Bruno, flamenguista. Cauã, Ana. João Vitor, quem mais? O Justino. O Alexandre foi dormir, foi? A Cauane, Matheus, Tarsila, a Tamile foi merendar. Então, agora, continuando. Bem na tela, você tem, eu acredito, hoje eu não estou vendo aqui na minha tela pequena, que tem o cálculo de um resistor, aliás, de uma corrente elétrica, quando um fio é colocado nos polos de uma pilha, de uma bateria, tá? Você já sabe que a corrente elétrica, ela vai ser o valor da tensão do Epson, fornecido pela bateria, tá? Dividido pela razão entre as resistências, que é a resistência interna e a resistência do lado de fora de qualquer aparelho ou de quaisquer aparelhos que estiverem ligados, tá aqui, ó. Resistência equivalente, tá? Corresponde ao quanto de aparelho estiver ligado aqui nesse circuito, tá? Agora, foi colocado aqui um fio elétrico, tá? Esse fio elétrico, chamado fio elétrico ideal, onde a resistência elétrica dele não existe, tá? Não há resistência elétrica, tá? O que que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um curto-circuito, tá? Nós vimos nos assuntos de resistores, quando é que acontece um curto-circuito, tá? Nesse curto-circuito, você sabe que a corrente elétrica, ela passa pelo resistor, tá? Não existe o trabalho da corrente elétrica quando acontece um curto-circuito. Então, para calcular a corrente elétrica de um curto-circuito, você vai ter que colocar apenas a força eletromotriz, a etiqueta da bateria, dividido pela resistência interna. Tá? Esse é o cálculo do curto-circuito, quando tiver um gerador em curto-circuito. Agora, vamos aqui para a parte final. Vamos terminar aqui a parte de geradores. Tá? Eu tenho a associação de resistores, eu tenho a associação também de resistores. Só que é muito simples de você entender a associação de geradores. Primeiro, tu já sabe o esquema. Deixa eu fazer uma pergunta bem aqui. Perotti, tu já está sabendo desse símbolo aqui do gerador, Perotti? Geradores? Tu já deu uma estudada em geradores? Ainda não comecei, não. Começou não? Tá. Então é o seguinte, deixa eu te apresentar aqui um gerador. Todo gerador, ele é representado pela letra grega epsilon, que corresponde à força eletromotriz. Cara, deixa eu te falar bem aqui o que é esse epsilon. Esse epsilon é o valor ideal da bateria. Não entendi. Epsilon é o que está lá na etiqueta da bateria. Nos celulares, quando a gente conseguia abrir os celulares antigamente, a bateria estava escrito lá 5 volts. Esse aí é o epsilon.
Nas pilhas, pronto, mais fácil. Nas pilhas, você compra a pilha e está escrito lá 1,5 volts. E esse valor aí, viu, Pierotti? É o valor Epson, tá? Esse é o valor Epson da bateria, ou a força eletromotriz da bateria. Só que na realidade, viu, Pierotti? E o flamenguista aí também, não é fornecido para o aparelho o que tem na etiqueta. Acontece um desgaste. Esse desgaste ele depende disso aqui, ó, a resistência interna da bateria ou da pilha quando é passado por ela uma corrente elétrica. Quando passa uma corrente elétrica dentro de uma bateria, a gente imaginaria que não aconteceria desgaste, mas há um desgaste. E esse desgaste é representado por essa multiplicação entre o R, que é a resistência interna, Rzinho, vezes a corrente. Aqui, ó, eu estou colocando várias baterias, uma ao lado da outra, tá? Qual vai ser o valor da força eletromotriz resultante? A força eletromotriz vai ser a soma. Tipo assim, você tem as pilhas, tá? As pilhas, quando elas são colocadas lado a lado, então 1,5 volts, e outra pilha de 1,5 volts, você tem duas pilhas associadas em série, onde no final essas duas pilhas, se tu colocar o polo positivo de uma pilha dentro colado com o polo negativo de outra pilha, tá? Você está fazendo uma associação em série. E você vai ter duas pilhas de 1,5 volts, você vai ter uma resistência não. Você vai ter um gerador equivalente a 3 volts, tá? Então, você vai somando o valor da força eletromotriz, tá? A soma, é a soma. Agora tem um problema também. Já que cada pilha, cada elemento do gerador tem uma resistência interna, a resistência total também vai ser a soma, tá? O desgaste total também vai ser a soma de todos, a resistência interna do gerador 1, resistência interna do gerador 2, resistência interna do gerador 3. Qual é a vantagem de você colocar pilhas ou geradores em série? Você vai ter um aumento da força eletromotriz, tá? No geral, por exemplo, um controle remoto, qualquer controle remoto, ele funciona com 3 volts. Então, para eu utilizar o controle remoto de 3 volts, eu tenho que ter duas pilhas de 1,5 volts. Elas são associadas em série. É por isso, gente, que você já deve ter percebido que geralmente, quando você não coloca uma pilha, uma encaixada atrás da outra nos controles, você coloca uma pilha para cima e outra pilha voltada para baixo. Por quê? Tem um fio que liga o polo negativo de uma pilha ao polo positivo da outra pilha. Por isso que ele é... Geralmente as pilhas, quando você coloca pilhas lado a lado, aí você diz, professor, mas ali é associação em paralelo. Não, não é paralelo, não. Você pode perceber que uma pilha está com a ponta para cima e a outra pilha está com a ponta para baixo. E existe um fio que passa do polo negativo de uma pilha lá para o polo positivo da outra pilha. Rapaz, eu coloco coisa errada aqui. Não dá certo. Outro vacilo. Eu ia te perguntar, lá na questão do Enem, qual a resposta correta. Eu ia te perguntar. Tá, mas eu ainda vou ler. Mesmo assim, eu ainda vou ler. E aí você vai ter que me dar explicação, ou eu vou ter que te explicar. Lá na página 79, tem uma questão do Enem, tá? A questão número 3, ela não tem resolução, e ela é muito simples, ela é fácil de assimilar, e ela tem a ver com a associação de pilhas ou geradores, tá? Cuidado, a associação de pilhas ou geradores é diferente de associação de resistores, tá? Cuidado com a questão. Então, a questão diz assim: em um laboratório, são apresentados aos alunos uma lâmpada com especificações técnicas de 6 volts e 12 watts. Em um conjunto de 4 pilhas de 1,5 volts cada,
qual associação de geradores faz com que a lâmpada produza o maior brilho, tá? E aí você já viu que apareceu a resposta, né? Infelizmente, eu tinha colocado 2 slides e um era para aparecer a resposta no próximo. Mas vamos entender aqui o seguinte. Cada pilha é 1,5 volts. Nessa associação aqui, eu tenho 3 geradores em paralelo, e esses 3 geradores em paralelo vão me dar uma resistência equivalente, e eu vou somar com essa resistência aqui desse outro gerador, tá? Eu te falei apenas da associação de resistores em série até agora, nesse momento do slide, tá? Na associação de resistores em série, eu vou pegar o valor da força eletromotriz desses resistores, que é o Epson, e eu vou somar, tá? Então, nesse caso aqui, esses 3 aqui estão em paralelo, e ele está em série com relação a esse aqui. Não dá certo. Para eu ter 6 volts, eu tenho que ter 4 pilhas em série, tá? Qual é a configuração que eu tenho 4 pilhas em série? Pilhas em série é quando o polo positivo de uma pilha encosta no polo negativo da outra. O polo positivo de uma pilha encosta no polo negativo de outra pilha. O polo positivo de uma pilha encosta no polo negativo de outra pilha. Eu quero saber se essa questão aí ela ficou bem clara para vocês. Bora lá, Pierotti. Cadê a linha? Eu tô vendo a linha aqui segurando o queixo dela aqui. Alzira, Tarsila, flamenguista, Hanna, João Vitor. Cadê a Cauane? Cauane, como é o nome desse teu gato aí, Cauane? Opa! Tomate. Meu Deus, onde foi que eu já tinha ouvido falar no nome de gato? Cada nome, mequetrefe, mas tomate, primeira vez. Vem cá, aí só tem um gato ou tem uma salada toda? É porque o gato pode ser tomate, aí a gata pode ser, sei lá, cebola, é vinagrete. Já sei. Se o gato for tomate e a gata for cebola, o nome do filho deles vai ser vinagrete. Então, deu para entender aí essa associação de geradores? Precisa explicar mais alguma coisa? Pode passar para frente. Aí já foi respondido, no caso agora, mais uma questão do módulo, viu? E uma questão do Enem. Bora lá. Diz aí, pode passar? Tá tranquilo? Tá suave? Essa do tomate aí foi boa, viu, Cauê? A Vitória não tá aqui, Cauê, para falar nada. Passando aqui, eu já dei associação de resistores em série. Cuidado, quando você tem muitos resistores em série, a corrente elétrica tem um desperdício grande, porque a resistência é grande, tá? Porque você vai pegar o valor das resistências externas, aliás, internas, e somar também. Aí, se tiver aparelhos ligados nesse circuito, no caso aqui, a resistência total aqui vai ser a resistência da pilha número 1, mais a resistência da pilha número 2, a resistência da pilha número 3, mais a resistência da pilha número 4. E a corrente elétrica, para tu saber o valor da corrente elétrica, tu vai ter que fazer, no caso aqui, 6 volts, 1,5, 6 volts, dividido pelo valor da resistência interna, você soma as resistências internas,
e soma também a resistência no caso aqui da lâmpada, né? O valor da resistência da lâmpada. Eu parei, Cauã. Não disse mais nada. Se tiver, eu só falei aquela história. Se tiver um gato e uma gata, o gato tomate, a gata cebola, tu já sabe. O filho deles, como é o nome, né? É o vinagrete. Vem aqui, vinagrete. Continuando agora, nós temos associação de resistores em paralelo. Eu não sei mais nem quantas questões eu já fiz. Eu sei que eu estou agora apresentando conteúdo e indo para as questões. Apresentando conteúdo e indo para as questões. Depois, se vocês quiserem, vocês podem me dizer se assim fica melhor ou da outra maneira que eu dou o conteúdo e depois a gente vai fazer as questões. Aí vocês é que vão, o público é quem vai decidir. Votação aberta. Se dando conteúdo e depois resolvendo as questões fica melhor, tá? Ou se eu dou o conteúdo todo e depois eu resolvo as questões apenas depois que terminar o conteúdo, tá? Fica aí aberto a votação, tá? Vocês é que vão dizer, não, eu quero primeiro o conteúdo, resumo do conteúdo e depois eu quero as questões. Essa é a modalidade que eu estava trabalhando até o mês passado. A partir de agora desse mês eu estou colocando resumo antecipado da aula, um dia antes. Agora vou botar uma semana antes. Aí na hora da aula eu coloco o assunto e em seguida eu apresento as questões para resolver para resolver as questões do material, do Bernoulli. Tá? Então, qualquer coisa pode dizer bem, pode dizer aqui no chat, pode mandar um sinal que é o que é melhor, o que você acha melhor. Então, na associação de resistores em paralelo é o seguinte, associação de geradores em paralelo, tá? Ela vai acontecer quando tu vai precisar que aquele gerador dure mais tempo, tá? Então, qual é a diferença nas duas associações de geradores, tá? Então, eu tenho a necessidade de uma pilha de 6 volts. Não existe pilha de 6 volts, tá? Porque nesse caso aqui, o exemplo que eu estou pedindo aqui na questão do Enem, é que eu precisaria de uma tensão de 6 volts para ligar essa lâmpada. Como não existe pilha de 6 volts, eu coloquei uma associação em série. Com a associação em série de geradores, eu vou ter a soma das forças eletromotrizes, e aí sim eu vou ter 6 volts. Tá? Agora, existe uma maneira de eu fazer essa lâmpada, tá, durar mais tempo ligada. Tá? Como é que eu vou fazer com que essa lâmpada fique mais tempo ligada? Tá? Para eu fazer com que essa lâmpada fique mais tempo ligada, eu vou ter que pegar esses resistores aqui, quer dizer, esses geradores aqui, tá? Nessa configuração e colocar paralelo a eles os mesmos 4 geradores. Porque quando você coloca em paralelo, o valor da tensão, ele é o mesmo, tá? O valor da tensão é o mesmo. Por exemplo, 4 pilhas em paralelo, como é que eu faço a ligação em paralelo? Você liga positivo com positivo, negativo com negativo. Quando você liga em paralelo, você não vai somar, no caso que eu fiz ali anteriormente, 1,5 mais 1,5. A tensão fornecida vai ser a mesma para o circuito. Só que o tempo que vai demorar para essa pilha se desgastar vai ser um tempo maior. Tá? Então, são esses os casos onde eu uso a associação de resistores em paralelo e a associação de resistores em série e a associação de geradores em paralelo. Gerador. Estou com a cabeça toda em resistor. Tá? Qual é a vantagem, qual é a desvantagem
de você ter geradores em paralelo. Vai diminuir o valor da resistência interna. Consequência disso, vai aumentar a vida útil porque vai ter menor desgaste. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que tu vai precisar ter primeiro uma força eletromotriz suficiente para esse gerador, tá? Então, no meu exemplo anterior, eu poderia aumentar a duração da lâmpada se eu colocasse 6 resistores em série e depois eu colocasse mais 6 em paralelo com esses 6. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Pronto. O que que tem aqui agora? A resistência interna equivalente, quando eu tiver geradores, vai ser o valor da resistência interna dividido pela quantidade de resistores que eu tenho, tá? Resistores internos, ou dividido pela quantidade de geradores, tá? O valor da potência, já potencial já falei. E a corrente elétrica, tá? A corrente elétrica que vai ser fornecida, tá? Vai ser a corrente dividida pela quantidade de geradores. Próxima questão. Vamos lá. E alguém pode ler para mim? Essa questão dá para ser respondida em 10 segundos. Quem acabou de ver o slide de associação de geradores vai olhar para a questão e vai ter a resposta em 10 segundos. Bora lá, Pierotti, vamos participar. Já tomou café? Já está tudo bem? Oi, Justino, cadê você? Qual? Alô, Alzira, bom dia. Bom dia. Vamos ler essa questão. E aí o Posso Justino ler? responde. Pode, o Justino vai responder e lê, por favor. Obrigado. Tá bom. Quando duas baterias iguais são ligadas em paralelo, é correto afirmar: letra A, a resistência interna equivalente fica reduzida à metade. B, a resistência interna equivalente fica dobrada. C, a força eletromotriz fornecida ao circuito dobra de valor. D, a força eletromotriz fornecida ao circuito fica reduzida à metade. Ou letra E, a força eletromotriz fornecida ao circuito e a resistência interna equivalente não ficam modificadas. Olá, Pierotti ou Justino? Valendo. Quem é o dos dois que vai responder? Tá? Eu acabei de colocar um slide na tela onde ele explicava associação de geradores em paralelo. Na associação de geradores em paralelo, a resistência interna equivalente vai ser o valor da resistência interna dividido pela quantidade de geradores. Pronto, a resposta já foi dada. Justino já disse que divide pelo número de geradores. Então, no caso, são 2 geradores. Então, a resposta correta. Isso, a resposta correta é a letra A. São 2 geradores. Opa, ótimo. Vê só a disputa aqui, para quem responde primeiro. A resposta correta é resistência interna equivalente é igual ao valor da resistência interna de 1 dividido pela quantidade de todos. Detalhe. O detalhe é, ganha sim, no chat também ganha. O valor da força eletromotriz entre os geradores tem que ser igual. O valor da força eletromotriz tem que ser igual para poder acontecer essa resistência interna equivalente. Pronto, então a resposta correta, tá, é a letra A. Opa! Apareceu aqui um brinde aqui, outra questão. Então, outra questão aqui, tentando
Bora lá, quem é que vai ler agora? Eu posso ler? Ó, claro que sim. Pois, vamos lá. O circuito da figura é formado por 4 pilhas ideais de tensão e 2 resistores idênticos de resistência R. Podemos afirmar que as correntes I1 e I2 indicadas na figura valem. Muito obrigado. Aqui temos uma mistura de conhecimentos para você entender qual seria o resultado dessa mistura. Tá? Eu sei que a corrente elétrica depende da tensão e depende das resistências, resistência interna e resistência externa. Mas eu vou dar logo uma dica, bem aqui, um spoiler, bem aqui. Observa bem aqui o I1, tá? Que é a corrente elétrica que vai passar nesse resistor número 1. Observa a posição desse resistor. Ele está entre dois resistores que estão em paralelo. Isso te lembra o quê? Tá? O que isso te lembra? Um resistor em paralelo. Isso, incentivando. Tá. Primeira coisa a se fazer. Quanto equivale a resistência entre esse resistor V e esse resistor V aqui, os dois em série? Quanto equivale essa resistência aqui? Aliás, esses geradores aqui, quanto é que vai me dar de associação? V e V em série. Bora, Pierotti. Agora é a tua vez. Eu tenho um gerador V e outro gerador V em série. Quanto é que me dá o valor desses dois geradores aqui em série? Porque aqui eles estão em série. Vamos voltar. Ah, quanto é que vai dar? O V com o V em série. Agora é tua vez, Perotti. Não me escapa, não. Opa! Vocês concordam? Justino, tu concorda? Hanna, tu concorda? João Vitor, rapaz, cadê você, rapaz? Tá só segurando um Nescauzinho, todinho, um Nesquik. O Justino concorda, a Hanna concorda, tá? Agora vamos lá. Eu tenho esses dois geradores, eu corto a minha língua bem aqui. Eu só quero falar resistor é trauma, só pode. Eu tenho geradores. Esses dois geradores, eles estão em série. Esses dois geradores, eles estão em série. Só que esses dois geradores, com relação a esses dois geradores aqui, eles estão em paralelo, tá? Então, eu tenho 2V em paralelo com 2V. Vocês concordam comigo também? Eu tenho 2V em paralelo com 2V. Quanto é que dá 2V em paralelo com 2V? Ó, esses dois aqui, dois geradores, dá 2V. Aí eles esquecem os resistores. Esses dois aqui estão em paralelo com esses dois aqui. Tá? Então, esse 2V está em paralelo com esse 2V. Deixa eu dar uma dica aqui. Dica do dia. Quando eu tenho resistores em paralelo, quanto equivale? Quando eu tenho geradores em paralelo, quanto equivale, tá? A força eletromotriz equivalente. Tá? Quanto é que dá 2V em paralelo com 2V? Me dá aí o resultado. 2V paralelo com 2V. Quanto equivale a força eletromotriz de 2V com 2V em paralelo? Em série, quem foi aqui? O Matheus disse que dá 2V. Ótimo, obrigado aí pela resposta, está correto. Agora eu estou perguntando, esses dois, em paralelo com os outros dois, vai dar quanto de resultado? Quanto é que vai dar de resultado?
Alzira, 2V com 2V em paralelo, dá quanto? Flamenguista, cadê tu, flamenguista? Acho que o Bruno até esqueceu que é flamenguista. E aí, Cauã? Quem é esse Zé gostosão, hein? Paralelo, 2V com 2V em paralelo, quando você tem associação em paralelo, o valor do equivalente do resultado vai ser o mesmo valor. Se eu tenho 2V em paralelo com outro 2V, tá? A força eletromotriz equivalente vai ser 2V. Tá? Então, eu já descobri, acabei de descobrir quanto é que está passando aqui no I2, ó. Porque esse resistor aqui, ele está ligado com esse daqui e esse daqui em paralelo. Então, esse daqui, ele vai receber 2V em paralelo com 2V, onde aqui, tá? A tensão que vai ser recebida aqui vai ser uma tensão de 2V, porque eles estão em paralelo. Agora, ficou entendido o motivo? Henrique, cadê você, meu querido? Tudo bom? Ei, agora eu quero saber se ficou entendido aí o motivo da corrente elétrica I2, tá, ser percorrida por um resistor, por um gerador equivalente a 2V, tá? O U aí, ó, a tensão elétrica do I2 vai ser 2V, tá? Então, como é que calcula, ó, U, que é tensão, é igual a resistor, resistência, vezes corrente. Vezes corrente. Então, a corrente elétrica que vai circular no resistor 2, corrente elétrica que vai circular no resistor 2, é U sobre R. Quanto equivale aí, no caso, o U vai ser 2V. Eu já sei que é 2V. Se não sabe, é melhor perguntar. 2V sobre R. Então, eu tenho aí na letra B e na letra C as possíveis respostas. A corrente elétrica que vai circular no resistor, onde a corrente elétrica é a corrente elétrica número 2, é 2V sobre R. Tá? Eu calculei com base na fórmula do U, que é a tensão elétrica, igual a resistência vezes corrente. Então, essa corrente elétrica acaba ficando U sobre R. U, segundo o Pierotti, dá resistência em série e, segundo o Bruno, quando elas estão em paralelo, nós vamos ter o mesmo valor da tensão, tá? E muito obrigado pela participação aí de vocês. Agora a pergunta que não quer calar. Bem aí no meio, qual deve ser a corrente elétrica que vai circular nesse resistor aí do meio? Detalhe, para não acontecer nenhum tipo de problema, tipo curto-circuito, qual deve ser a corrente elétrica que vai circular bem no meio? Eu tenho dois resistores, dois geradores, e aí eles estão fazendo, tá, ponte, tá? Eles estão em paralelo. E aí o resistor que está no meio dos geradores está fazendo uma ponte. Quanto deve passar de corrente elétrica para aí não dar problema? Para eu não ter um curto-circuito, para essas baterias, para esses geradores não queimar. Tá? Eu dei uma dica aí, Esse resistor que tá bem no meio,
para não acontecer um curto-circuito, para não acontecer um problema com esses geradores, tá? Ele deve passar quanto de corrente elétrica? Essa daí eu sei que o Justino sabe a resposta, o Pierotti também sabe a resposta, a Hanna também sabe a resposta, a Alzira também sabe a resposta, o Cauã também sabe a resposta, o Bruno também sabe a resposta, o Zé Henrique também sabe a resposta. Eu sei que essa daí vocês sabem a resposta. Quanto deve passar no meio dessa ponte? Cauã, parceirão aqui, disse que é 0. Eu quero gente a favor, eu quero gente do contra também para brigar aqui por esse ponto, por essa vaga no Enem 2021. Nunca fez tanto significado você conseguir uma vaga, porque aí você vai ter uma história. Essa vaga foi a vaga da pandemia. Eu consegui no vestibular. Aí tem 2 polos positivos, 2 polos negativos, porque está entre 2 polos positivos, 2 polos negativos. Cauã, eu vou engolir, Cauã, mas eu queria outra pessoa agora para concordar ou para discordar do Cauã. Tem a ver com outro assunto que já foi visto aqui. Bora lá? Tá? Isso aqui, se é uma ponte, para não acontecer curto-circuito, ou seja, aqui tem duas baterias, 2 geradores, ou 2 baterias. Para não haver um curto-circuito, não pode passar corrente elétrica aqui no meio, tá? Porque essa corrente elétrica daqui para cá, ela vai acontecer um curto-circuito, vai queimar tudo, vai queimar essas 2 baterias, para que não aconteça. O nome disso aqui é ponte de Wheatstone, tá? Na ponte de Wheatstone, você tem 4 geradores, 4 resistores em paralelo, e bem no meio dessa ponte, você tem um resistor chamado galvanômetro, onde não pode passar corrente elétrica, senão dá problema. Se passar corrente elétrica lá no meio dessa associação de 4 resistores ou 4 geradores, aí vai dar um problema chamado curto-circuito, tá? Então, o valor da corrente elétrica que vai circular aqui nesse resistor, no meio dessa ponte, tem que ser obrigatoriamente 0, tá? Olha só que é um assunto que você deveria estar com a cuca fresca para você se lembrar. Ponte de Wheatstone, tá? Ok, tá entendido agora? Falou de ponte, tá? E nos últimos minutos, eu vou te apresentar para onde vai a corrente elétrica gerada numa bateria, numa pilha, tá? Ou numa usina hidrelétrica. É para o receptor, tá? A principal diferença do receptor para o gerador é o seguinte: a corrente elétrica que circula no gerador, ela sai do negativo para o positivo. Tá aqui, esse aqui é o gerador. Tá? No receptor, já é o contrário. Ela recebe no positivo e encaminha para o negativo. Tá? Olha aí a diferença. Corrente elétrica que circula no gerador sai do negativo para o positivo, e no receptor ela entra no positivo e vai para o negativo. Ou seja, tu já sabe logo de cara que aqui é tensão igual a força eletromotriz menos resistência interna vezes corrente. Aqui, ao invés de tu subtrair no receptor, tu vai ter que somar, tá? No receptor, tu vai ter que somar essa resistência interna, tá? Tu vai ter que acrescentar, porque ele está recebendo essa corrente aqui. Então, o resto é a mesma coisa, ó. Epsilon', R'O', I é a corrente elétrica é a mesma para todo mundo, DDP é a tensão que ele recebe. E aí a observação, eu acabei de falar, ela sai do polo positivo, entra no polo positivo do receptor. Então, o valor da tensão, da força eletromotriz no gerador
tem que ser maior do que a força eletromotriz do receptor. Por exemplo, uma bateria, tá? Ela é de um celular é 5 volts. O celular não pode consumir mais do que 5 volts. E se o celular consumir mais do que 5 volts, não tem condição desse gerador fornecer carga para essa bateria. Tá? O nome disso aí também é chamado de força contra-eletromotriz. É a mesma coisa de receptor. E o cálculo, já te falei do cálculo, a equação do receptor, no caso aqui vai ser mais Rzinho vezes I. E, para terminar, vamos só passar aqui essa parte de potência. A potência elétrica no receptor. Tá? Então, eu tenho aqui um motor. Esse motor eu chamo ele de receptor. Esse motor, ele recebe uma potência elétrica. O nome dela é PR. Tá? Existe uma potência elétrica que ele não consome, que é só desgaste. Tá? É chamada de potência dissipada. E existe uma potência elétrica que é transformada em trabalho. Então, eu chamo isso aí de potência elétrica útil. Tá? Então, existe uma potência que chega, essa potência tem uma perda e essa potência tem a parte útil. Tá? Então, o que eu vou precisar é o seguinte, a potência recebida vai ser igual à potência útil mais a potência dissipada. Como é que eu calculo potência na eletricidade? Vai ser π. Tá? Então, a potência recebida vai ser π. Agora, a potência utilizada vai ser o π interno. O que é π interno? É corrente vezes a força eletromotriz. E a potência dissipada? Qual foi o motivo da potência ter sido dissipada? Foi por causa da resistência elétrica. Então, qual é a fórmula que eu tenho? Potência e resistência. Olha só, potência e resistência é PRI ao quadrado. Tá? Para quem sabe as fórmulas de potência, isso aqui ficou claríssimo, muito claro. Tá? Potência dissipada tem a ver com resistência. E resistência é perda. Então, para calcular a potência dissipada, você tem que ter o valor da resistência interna, a corrente elétrica elevada ao quadrado. Desculpa aí. O ideal, tá? O ideal é o seguinte, é que eu não tenha potência dissipada. O ideal é que eu não tenha potência dissipada. Mas, no geral, eu vou ter potência dissipada. Quando eu tenho uma potência dissipada muito grande, quer dizer que a resistência elétrica é muito alta, significa dizer que eu não estou aproveitando essa corrente elétrica. Então, se eu não estou aproveitando essa corrente elétrica, está acontecendo um superaquecimento no motor. Ele está esquentando muito. Pode pegar aquele teu carregadorzinho, tá? Pode pegar aquele carregadorzinho que ele estiver esquentando muito, viu? Pode ter certeza que está havendo muito desperdício de corrente elétrica. Tá? E o que pode acontecer é que ele pode pegar fogo, literalmente ele pode pegar fogo, porque já que a corrente elétrica não está sendo aproveitada, ela está sendo desgastada. Como é que eu desgasto corrente elétrica em um aparelho? Com uma resistência elétrica alta. Resistência elétrica é dificuldade da passagem da corrente elétrica. Consegui terminar o que eu programei. Vou pedir para vocês tentarem resolver o máximo de questões possíveis. Vocês vão me mandar 10 questões dessas respondidas. Como vocês já têm aí praticamente 5 questões respondidas, não tem problema. Mas eu quero que você coloque um comentário, tá, em cada questão. Se você for me mandar uma questão que seja só de marcar, não me manda a letra A, a letra B, a letra C, não. Você vai me mandar o comentário da resposta, tá? Por exemplo, são 9 horas e 50 minutos. Quando duas baterias iguais são ligadas em paralelo, é correto afirmar, tá? Aí tu vai dizer assim, a letra A. Aí tu vai ter que me dizer por que é a letra A. Tá bem aqui o motivo de ser a letra A. Tá bem aqui na tela. Tu vai tirar daqui o motivo de você ter marcado. Eu vou querer responder, vou querer receber essas questões. Nós vamos ter que estudar desde o começo do ano, de forma
com que você reprise os conteúdos e você tente se esforço. O Bernoulli, eu já falei, ele não foi desenhado para você ficar fazendo as questões e ficar sorrindo, não adianta. Ele foi feito para ser um trabalho duro, para ser desafiador, e por esse motivo ele tem boas questões. Tá? E se você tiver com problemas, se você tiver com dificuldade, pessoal, não estou conseguindo responder nenhuma questão do Bernoulli, então eu vou separar umas questões, que são as questões autoestima, e quando tu responde uma questão e acerta, aí se tu tiver essa índole de autoestima, tu vai ficar motivado para responder outras questões. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? E aí com relação a essa metodologia que eu apliquei hoje, que eu apliquei conteúdo e questões, conteúdo e questões, conteúdo e questões. Eu quero saber o que é que vocês acham? Me digam a opinião de vocês. Já são 9 horas e 52 minutos, vou interromper a gravação. Muito obrigado